todo mundo animadíssimo, cheio de energia positiva para uma matéria, gente, tem 100% de chance de cair. Quando se fala em interpretação de texto, lá no nosso top 10 vem tipologias textuais. Então, a gente vai perguntar geralmente, né, a partir da leitura de um dado texto, e na sua prova pode haver mais de um texto, aliás, é comum que isso aconteça, né? A partir de um dado texto, lá da sua prova, a gente vai perguntar qual é a tipologia textual que predomina. E por que tem que ser qual a que predomina? Porque um texto, ele pode ter mais de uma tipologia textual. Então, a gente está olhando aquela que, objetivamente, tem referência com a intencionalidade daquele texto, porque ele foi escrito, beleza? Então, não confunda tipologia textual com gênero. Na verdade, quando a gente pensa em tipologia, a gente está pensando nas grandes características, ou seja, nos macrogrupos dos textos, né? Então, geralmente, os autores definem 5 tipologias. Ah, Flávia, mas eu já vi autor que define 6, eu já vi autor que define até 7. E aí eu tenho que falar os 7 tipos que, vamos dizer assim, aparecem em prova, porque a gente está lidando com teorias diferentes. Muitas vezes não há uma referência de autor específica dentro do seu edital, e aí a gente precisa ir um pouco para mais, né? Então, a gente tem normalmente 5 tipologias textuais, alguns autores expandem isso aí para um 6º tipo, que é o argumentativo, alguns autores vão um pouquinho mais além e acrescentam o texto de natureza informativa como uma tipologia, tá? E aí, a gente trabalha todos esses blocos de texto ao longo da nossa aula de hoje, beleza? Então, tipologia, gente, é um assunto com certeza muito recorrente em prova. Flávia, e o que é gênero? Vamos pensar primeiro assim, qual que é a diferença de tipologia e gênero? Quando a gente pensa em gênero, a gente está pensando em subgrupos dentro de cada tipologia. Então, por exemplo, vamos pegar o gênero conto, ou gênero tirinha, ou gênero crônica, gênero notícia. Esses gêneros de circulação social, eles estão dentro da tipologia narrativa. São textos narrativos, cada um com um objetivo distinto, eles vão compor a tipologia narrativa, né? E vão ser lá de gêneros específicos. Ah, o conto, a crônica, a tirinha. E aí a gente vai estruturar isso aqui para vocês, fazendo alguns esquemas, trazendo informações sobre essas tipologias. Em outra aula a gente vai estudar gênero, uma coisa de cada vez. Flávia, quem que cai mais, tipologia ou gênero? Tipologia cai mais do que gênero, até porque gêneros são muitos, então fica difícil assim em uma prova a gente especificar vários gêneros, mas enfim, a gente vai estudar os principais gêneros porque isso também é matéria de prova, tá? Os gêneros são os textos de circulação social. Então, um bilhete é um gênero, um cardápio é um gênero textual. Então, a gente tem lá um texto dentro do ambiente da internet, se for um blog, se for um post, eles também constituem gêneros textuais. Então, a gente tem uma diversidade enorme de gêneros, porque eles convergem para a circulação social. E um conjunto mais reduzido de tipologias textuais, beleza? Então, nós vamos estudar tipologias. Vou começar fazendo um esquema desses grupos que existem, tá? Então, quando eu penso em tipologias textuais, há consenso entre os autores em relação às seguintes tipologias. O texto pode ser descritivo, que é um texto estático, né? O texto pode ser narrativo. Alguns autores acrescentam, mais ou menos nesse meio aqui, né? Algumas espécies que são argumentativo e informativo. Por que eu estou colocando assim? Porque normalmente é um texto expositivo argumentativo ou expositivo informativo,
ou um texto dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo. Então, essas duas aqui, essas duas tipologias, nem todos os autores trabalham. Agora, o fato de alguns autores não trabalharem não significa que não exista, tá, gente? Elas existem sim. Então, na verdade, a gente está pensando em conjuntos de características. Quando esses textos, né, acabam um pouquinho distantes da natureza apenas opinativa e trazem, por exemplo, muitos fundamentos, a gente vai dizer que eles estão mais propriamente argumentativos que dissertativos. Então, a gente vai trabalhar todas essas abordagens. Bom, quando eu penso em um texto descritivo, a gente sabe que ele é estático, a principal característica dele, observacional. O tempo não evolui, né? A dinâmica não existe no texto descritivo, porque ele é uma observação num determinado espaço de tempo. Então, o tempo não evolui. Bom, o que normalmente acontece nas descrições? Eu vou ter descrição de cenário, descrição de paisagem, descrição de personagem, tudo isso vai compor o texto descritivo, tá? Então, o que é comum aqui? Vou dar exemplos, tá? Posso ter uma descrição de uma determinada realidade, que vai ser uma descrição estatística, né? Então, aqui são os gêneros associados, beleza? Então, gente, o que acontece aqui no caso da descrição de cenário, de personagem? Essa descrição, ela pode ser mais objetiva, pautada naquilo que realmente a gente está vendo, ou mais subjetiva, nas impressões do interlocutor. Então, como ele percebe. Então, vamos supor, se a gente falar assim, Flávia é loira, objetiva, Flávia é bonita ou feia, isso é uma descrição subjetiva, porque está pautada na opinião do interlocutor. Então, a descrição, ela pode ser um pouco mais objetiva ou um pouco mais o quê? Subjetiva. E ela pode oscilar nesses dois parâmetros aí. Não há problemas em relação a isso, tá? Tipologia textual, narrativa, o que acontece, né? A gente vai ter sempre um enredo. Então, o texto narrativo, ao contrário da descrição, em que o tempo não evolui, a gente vai ter normalmente uma evolução temporal. Então, neste caso aqui, a gente tem assim, ó, marca-se. Então, marca-se a evolução temporal. Então, pensei num gênero textual narrativo, a gente marca a evolução, o quê? Do tempo dentro dessas especificações narrativas. A gente vai ter um enredo, né? Então, há um enredo com enfoque espaço-temporal e personagens. Quando a gente pensa em narração, a gente está pensando assim, onde, quando, quem, o que, né? A gente está sempre pensando assim, ó, qual é o fato que motivou aquela narrativa, ou o enredo, né? Pode ser um fato, e aí, no caso, a gente está pensando em alguma coisa real, ou a gente pode ter um enredo fictício. Obviamente, na narrativa, as duas questões podem ser propostas. Uma notícia, por exemplo, ela vai se pautar em um fato, ou seja, vai partir de uma abordagem real. E a gente pode ter um conto, por exemplo, um romance, uma novela, que vão se basear aí em enredos fictícios, tá? Então, a narrativa, ela tem um enredo que pode ser real ou fictício, ok? Então, marca-se a evolução temporal, há um enredo com enfoque espaço-temporal, onde, quando, quem, o que. E a gente tem vários tipos de narrativas. Ah, Flávia, quais são as narrativas mais comuns? Conto, crônica, né? Uma crônica minimalista, por exemplo, romance, tirinha, notícia. Posso ter fábula, parábola, que são gêneros textuais também ligados à narrativa, tá? Então, existem infinitos gêneros textuais,
relacionados aqui à narrativa. Ah, eu posso ter uma carta social e o conteúdo dessa carta social pode ser narrativo. Eu posso ter um diário, que é um gênero textual, e normalmente ele converge para narração. Agora, sempre, gente, eu tenho que ler o texto para saber se ele é predominantemente narrativo, predominantemente dissertativo. A base disso aqui é a leitura do texto, né? Não tem outro jeito. Bom, o texto ele pode ser dissertativo. O que acontece com o texto dissertativo? Está baseado em uma tese, é uma opinião, né? Então, apresenta-se a defesa de uma tese. Então, sempre aqui, ó, a nossa natureza textual é opinativa. Então, há uma opinião. Bom, aí eu posso ter um texto dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, que são características bem normais. Aqui também, expositivo mais informativo, expositivo mais argumentativo. Vamos pegar aqui a base da exposição. Se aqui a gente tem uma tese, que é propriamente uma opinião, a exposição ela não se baseia em uma tese. A exposição ela se baseia exatamente em um conceito, em uma informação que é real. Então, a diferença da dissertação para a exposição está exatamente na validade do que se diz acerca de um dado tema. Então, o que eu penso sobre é uma dissertação. O que é, exatamente o que é aquela coisa, é uma exposição, beleza? Vamos supor, se eu estivesse falando sobre o aquecimento global, aí eu dou a minha opinião sobre o aquecimento global, falo quais são as motivações, por que ele acontece, como que a gente poderia impedir o aquecimento global, quais as campanhas que têm sido feitas para reduzir o aquecimento global, os efeitos do aquecimento global na atualidade. Isso pende mais para uma dissertação argumentativa. Se eu falo o que é o aquecimento global, trago dados sobre o aquecimento global, mostro em que locais esse aquecimento global avançou mais ou menos, eu tenho um texto de natureza preferencialmente o quê? Expositiva. E ele pode ter traços dissertativos também, tá, gente? Porque um texto pode ter mais de uma tipologia, beleza? Então, a dissertação é o que eu penso sobre e o texto expositivo é o que é, ou seja, ele está baseado na realidade, tá? Então, apresenta-se, a base da exposição é conceito e análise. Então, a gente geralmente vai ter conceito e análise. Posso usar um dado da realidade. Bom, então o texto mais argumentativo, ele vai se pautar aí em estratégias argumentativas. Isso existe, a gente vai ver exemplos, né? Exemplo, argumento de autoridade, alusão. E um texto mais informativo, ele vai trazer um conjunto que é credenciado de informações, dados. Vai ter uma natureza mais informativa. Existem autores que não trazem, né, como tipologias a argumentação e a informação, porque, na verdade, a argumentação e a informação são formas de compor textos expositivos ou formas de compor textos dissertativos, tá? Então, muito normal a gente encontrar também alternativas que tragam combinados aí de palavras. Bom, o que eu vou ter de texto, então, expositivo? Um texto didático. Essa aula que a gente está tendo aqui é uma aula expositiva. São conceitos, eu não estou inventando, então a gente está baseado aqui em conceitos mesmo. Então, texto didático, preâmbulo de um livro, né, explicando para que serve. Eu posso ter, por exemplo, parecer, que é um texto que normalmente traz uma exposição mesmo. Tem um tipo de texto que chama exposição de motivos, que é um gênero textual produzido dentro do poder público.
O texto dissertativo, aí a gente vai ter artigo de opinião, ensaio, editorial, a dissertação mesmo, né? A dissertação acadêmica, dissertação de vestibular, dissertação de concurso, né? E aqui a gente vai ter o texto injuntivo. A injunção aponta para quê, gente? A injunção aponta para regramento, instrução. Então, toda vez que eu penso em um texto injuntivo, ele está trazendo um conjunto de regras para a execução de uma determinada coisa. Então, texto injuntivo baseado na instrução, no procedimento. Existem autores que também dividem a injunção em dois tipos, né? Tem autor que não faz isso, tem autor que vai dividir. Então, tem autor que vai falar que é injuntivo, prescritivo e instrucional. Prescritivo é aquele que apresenta uma ordem, um conjunto regratório que não pode ser alterado. Por exemplo, os considerandos de uma lei, eles trazem aí um regramento prescritivo, que não pode ser alterado. E um conjunto instrucional é quando, por exemplo, você passa a dosagem de um medicamento, né? Se você quiser alterar, o problema é que vai fazer mal. Vem até escrito assim, efeitos adversos em caso de o quê? Superdosagem. Então, já está prevista a possibilidade, inclusive, de a pessoa não cumprir, né? Então, por exemplo, quando você pega uma receita de bolo e lá tá tempo estimado, 30 a 40 minutos que deve ficar no forno quente, é mais ou menos, é um balizador. Então, um é instrucional e o outro é mais prescritivo, né? Então, prescritivo normalmente não tem espaço para alteração. E o instrucional serve de parâmetro. Não é uma ordem, né? Então, o prescritivo normalmente converge para uma ordem. Então, quando a gente pensa em tipologias textuais, aqui a gente fez um resuminho básico, ainda posso colocar os gêneros associados à injunção. Gênero a gente está colocando em azul, não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, cartilha, considerandos de lei, bula, receita, tanto receita médica quanto uma receita de bolo, né? Então, quando eu penso em tipologias textuais, os autores podem ser um pouco mais flexíveis em relação à quantidade. Então, eu tenho descritivo, narrativo, isso aqui é consenso entre os autores, dissertativo, consenso também, né? Expositivo, injuntivo. E existem autores que ainda trazem essas abordagens que a gente colocou em roxinho, que é argumentativo, informativo, né? E inclusive combinações. Injuntivo, prescritivo, tem autor que não traz essa diferenciação, existir, ela existe, né? Injuntivo instrucional. Então, isso aqui basicamente, nossa ficha já resumindo as tipologias textuais. E agora, o que a gente vai fazer, gente? A
A gente vai ver todas as tipologias, tá? Exemplo de todas as tipologias, porque o mais importante seria você conseguir, dentro de uma prova, ler o texto, reconhecer as características para atribuir uma dada tipologia. Então, esse é que é o nosso mover aqui. Um texto ele pode ser predominantemente descritivo, predominantemente narrativo, predominantemente dissertativo. Então, a gente ainda pode fazer uma anotação nessa ficha nossa, falando que o mesmo texto pode apresentar mais de uma tipologia. Eu tenho que olhar que predomina, tá? Então, aqui, ó. Então, o mesmo texto pode apresentar mais de uma tipologia. Olhar a que predomina no texto como um todo ou no trecho em análise, né? Então, a gente tem que olhar a que predomina no texto como um todo ou no trecho que a gente está analisando, beleza? Então, basicamente, quando eu penso em tipologias textuais, eu estou pensando em 5 grandes grupos: dissertação, narração, dissertação, narração, descrição, injunção e exposição. E esses 5 grandes grupos vão nortear as características de todos os gêneros textuais. Então, gêneros, né? Existem diversos, são gêneros em circulação social. Então, desde uma mensagem no Instagram a um gênero textual oral, por exemplo, uma contação de história oral, isso tudo vai ser implicado em gênero. Esses gêneros vão responder a uma dada tipologia, tá? Eles vão acabar associados a uma dada tipologia. Então, agora a gente vai ver exemplos dessas tipologias pautados aí nas características de cada gênero. Bom, aqui eu trouxe para vocês o conceito, né? Gênero textual. Basicamente, o que é? Analisa e classifica os textos a partir de características e objetivos, esses objetivos mais gerais, tá? Então, quando a gente pensa nisso aqui, eu tenho objetivos gerais, narrar, especificar, diferentemente dos gêneros. Os gêneros, eles vão trazer objetivos específicos. Ah, nós vamos ter gênero? Claro, né, gente? Só não vai ser tudo na mesma aula. Então, trata-se de um assunto que costuma aparecer em diversas provas objetivas, normalmente associado ao conteúdo de interpretação de texto, tá? A gente já sabe que um texto pode ter diferentes tipologias. Neste caso, a gente deve observar a intencionalidade do texto. Aí já falamos que normalmente os autores classificam 5 tipologias, alguns autores apresentam 6 e alguns autores vão além, apresentam 7, né? Fazem algumas subdivisões incomuns, mas isso não quer dizer que essas subdivisões estejam erradas, não, tá? Porque tem menino que tem mania de falar assim, ah, então não existe. Não, existe sim. Então, ao se analisar um texto, a gente vai enquadrar esse texto em uma dada tipologia. Essas tipologias podem ser descrição, narração, dissertação, exposição e injunção. Alguns autores consideram a tipologia argumentativa, outros ainda acrescentam a informativa. 5, 6, 7, por exemplo, tá? Então, alguns autores ainda fazem esse tipo de referência aqui. Bom, aí a gente está no texto descritivo. Quais são as características do nosso texto descritivo, tá? Tem um caráter observacional. A finalidade, obviamente, é descrever determinado objeto, sujeito ou evento. Logo, a classe gramatical que mais vai aparecer aqui, né, na descrição, em geral, a grande exploração de adjetivos, porque a gente está se pautando ali na característica, beleza? Então, a grande exploração de adjetivos quando a gente pensa no tipo descritivo. Ah, então o que mais que vai aparecer? Geralmente o verbo não tem mudança de tempo, ou ele é presente ou ele é passado, e a gente vai ter ali
um uso muito consistente de adjetivos, tá? Então, o tempo é estático, dado não evoluir à medida que a descrição vai se desenvolvendo. Com isso, é comum nos textos descritivos haver estruturas simples, com verbos no presente ou no pretérito, e com complementos temporais, circunstanciais e de lugar. Esses complementos bem simples, né? Ah, Flávia, tem exemplo? Claro. O tipo descritivo aparece associado a outro. O mais comum é a gente ter dissertação descritiva ou narrativo descritivo. É o mais comum isso aqui, tá? São exemplos de descrição. Aí são gêneros aqui associados, tá? Aqui, ó, só para quando eu falo exemplos, gêneros associados. Então, são exemplos de descrição. Gráficos, tabelas, dados estatísticos, as descrições de personagens ou de cenários. Então, isso aí vão ser basicamente trechos, né, que podem compor um determinado texto. E se eu pegar um pedacinho do texto, esse pedacinho pode ser predominantemente descritivo. Eu tenho que analisar o pedaço. Gente, em interpretação de texto, nada é abstrato. A gente sempre precisa partir de uma referência mais concreta. Eu preciso olhar o caso concreto, beleza? E aí a gente faz questões, analisa isso tudo aí para você não se perder. Bom, aqui eu trouxe um texto até meu mesmo, publicado em 2013, um texto que eu amo de paixão. O texto é maior, peguei um fragmento, mas eu tenho lá assim, ó, a cozinha. A lembrança sempre será do que sobrou e não do que me faltou. O piso da cozinha era vermelho, então a gente vai notando, né, o uso de descrições. A cor incomodava. Então, o próprio fato de ter um verbo, a gente pode colocar assim, ó, a cor incomodava. Tem um verbo, mas o contexto é descritivo. É o que a cor gerava, né? Então, a gente tem ali uma noção mais descritiva. Havia recortes no chão, pedras quebradas. Não tinha acabamento. Então, falando aqui do piso, né, do chão. Mas estava sempre encerado, ilustrado. Embora fosse muito velho, mantinha-se limpo, impecavelmente limpo. Então, encerado, lustrado. O fogão era amarelo, a geladeira era azul. Nada parecia combinar naquele pequeno espaço em que minha infância se deu. Então, nada parecia combinar, isso também é uma descrição. Apesar do uso de verbos, a gente nota aí que o sentido é marcar, né, o desequilíbrio das cores. Então, o chão era vermelho, a geladeira era azul, o fogão era amarelo, e era assim mesmo, gente, cozinha da minha casa, e eu tenho muita saudade dessa cozinha, porque eu fui infinitamente feliz nela. Então, porque é a cozinha que eu cresci, é a cozinha que a minha mãe estava viva, então, é a cozinha das minhas experiências, né, então é um texto que eu gosto muito. Vou nem ficar olhando para vocês não, senão eu vou chorar, entendeu? Então, nem devia ter pego esse pedaço. Então, o fogão era amarelo, a geladeira é azul. Nada parecia combinar naquele pequeno espaço em que a minha infância se deu. As cores não vinham dos objetos desgastados, nem das panelas quase sempre vazias. Então, aqui essa noção de misturar cores, né? Quem dava o tom, ou seja, a própria cor do lugar, era minha mãe. Esse pedaço já está mais narrando do que descrevendo, tá? Então, quem dava o tom do lugar era minha mãe. Ela tinha a forma certa de compensar as coisas, colocava tudo no lugar, fazia qualquer cenário ser bonito. Na falta de comida, sobrava amor. Na falta de requinte, sobrava humildade. Na falta de equilíbrio, sobrava acolhimento. Então, o texto é predominantemente predominantemente descritivo, apesar de ter trechos, o quê? Narrativos também, porque ele traz ali a personagem, que no caso é a mãe, né? Contrastando com a própria figura do narrador, que no caso é o narrador personagem, que é a filha. Então, nesse caso aqui, a gente tem um texto que é narrativo, descritivo, e esse trecho que a gente está analisando é predominantemente descritivo, porque ele está focado na descrição de duas coisas, na descrição da cozinha e na descrição da figura materna, que era a pessoa capaz de conciliar todas aquelas cores em desequilíbrio, né? Era a figura capaz de trazer
sinergia para um ambiente desequilibrado. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas as cores desconexas também eram a representação daquele ambiente desequilibrado, né? Então, basicamente, a estrutura do texto é predominantemente o quê? Descritiva. O texto completo é minha casa. Eu fui descrevendo cada cômodo, até a lixeira, tudo. Né? Porque faz parte, né, gente? É a nossa essência. Então, esse texto aqui, ele tem muitas características da descrição. É estático, né? A gente está descrevendo o momento da infância, é a observação daquele ambiente, que no caso é a cozinha. A gente também tem uma descrição específica que é da figura materna capaz de conciliar, né, esses eventuais desequilíbrios do ambiente. Então, a gente tem toda essa lógica aqui no nosso texto, tá? Bom, texto narrativo. O texto narrativo, ele se baseia em enredo. Esse enredo pode ser real ou fictício. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar, a narração ela pode ser real ou fictícia. No caso da descrição, a gente não fala bem assim. A gente fala que a descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva. Por exemplo, no texto que a gente acabou de ler, a gente tem as duas coisas. Por que a gente tem as duas coisas? A figura materna, ela foi descrita de forma subjetiva, que é essa pessoa que traz o equilíbrio, que é essa pessoa que parece conciliar as adversidades daquele ambiente esteticamente desequilibrado, né? E no caso da cozinha em si, o chão ser vermelho, o fogão ser amarelo, a geladeira ser azul, neste caso aí a gente tem descrições que são objetivas. A falta de acabamento no piso, isso tudo são, né, contextualizações mais objetivas, beleza? Então na descrição a gente costuma dizer que há descrições mais objetivas e mais subjetivas. E na narração, a gente fala em 3 tipos de narrações. Real, então a gente parte de um fato, né? Então a narração que parte de um enredo real, ela vai se basear em um fato. A gente fala em narrativa ficcional, então é uma narrativa totalmente inventada. Esta narrativa ficcional, ela pode ser totalmente fantasiosa ou ela pode ser verossímil. Quando a gente fala em uma narrativa verossímil, quer dizer o seguinte, não é verdade, mas poderia ser, ou seja, enquadra-se na realidade. Então, existem textos que são fantásticos. O que é um texto fantástico? Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa imortal dentro de um livro, né? Quando a gente fala em super-herói, quando a gente fala em alguma coisa que não encontra correspondência na realidade, a gente fala que é uma narrativa fantástica. E eu posso ter também uma narrativa verossímil, que embora não seja real, aquele enquadramento do texto comporta, ele cabe dentro da realidade, ele comporta aspectos da realidade, tá? Então, dentro do texto narrativo, a principal questão é que você tem contextualização espaço-temporal, né? Em seguida, mais tarde, então, lugar, tempo, personagens e o objetivo. Esse objetivo é o enredo, né? Então, onde, quando, quem e o que é o que faz aí a narrativa aparecer. Esses sequenciadores lógicos que aparecem na narrativa vão ser assim, ó, em seguida, antes, mais tarde, depois, ontem, hoje, agora, na minha infância. E aí a gente percebe uma evolução temporal, dias depois, né? Então, a gente vai ter ali elementos que marcam a evolução desse tempo, e esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. O que é um tempo cronológico, gente? Quando ele está marcado por uma referência de data, não precisa ter em 1965 não, pode ser assim, durante a ditadura militar, por exemplo, eu tenho uma referência de data. E o que é um tempo psicológico? Marcado por uma fase da vida do espectador, do narrador, do autor, do personagem, ou seja, de quem está envolvido naquele contexto narrativo. Então, na minha infância, na minha adolescência, quando me casei,
Às vezes eu não tenho temporalmente ou cronologicamente uma referência para aquele tempo, mas eu tenho uma referência de faixa etária ou de momento psicológico do meu protagonista ou do meu personagem, tá? Então as narrativas elas podem ser lineares ou em flashback. Lineares, elas acompanham uma evolução temporal, uma sequência lógica. E em flashback o tempo vai e volta, né? Então a gente tem todas essas possibilidades. Então, a gente tem essas mudanças temporais. Já falei que a gente tem tempo cronológico e tempo psicológico. Enredo real ou ficcional, né? Então, pode ser uma ficção. E essa ficção, igual eu falei, essa ficção pode ser fantástica, quando não tem elementos da realidade, ou verossímil, quando esbarra ali na realidade. Quando encontra ali um espaço de realidade, beleza? Eu posso ter, então, uma narrativa linear, alternada. Linear segue um tempo cronológico, né, organizada, e um tempo alternado quando, por exemplo, existe aquele fluxo de pensamento entre idas e vindas. Estou no presente, volto para o passado, estou no presente, volto para o passado. Isso também é bem típico dos textos narrativos, tá? Então, os textos narrativos podem ter elementos descritivos, né? Comum que isso aconteça. Podem ter elementos dissertativos, só que aí já é menos comum, mas pode ter também, né? Agora, as narrativas normalmente são entremeadas por descrições. As descrições ajudam ali na composição do texto narrativo, beleza? Então, eu peguei duas narrativas, uma mais ficcional e outra não, tá? Então, peguei um trecho do conto Amor, da Clarice Lispector, que é um dos meus contos preferidos, já esteve várias vezes na lista top 10 dos contos mais bonitos da literatura brasileira, então para quem não leu, são umas 5 páginas, vale a pena ler. Um pouco cansada com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Por exemplo, os filhos de Ana eram bons, isso aqui ó, é um traço que descritivo. Se eu pegasse esse pedaço, era uma descrição. Tá vendo? Só esse pedacinho. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão, esguiçado, dava estouros. Outro trecho bem descritivo, tá vendo? Ó. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores, uma metáfora, né? Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos. Tá vendo o tempo passando? Cresciam os filhos, ela entrou no ônibus, então aqui a gente vai notando uma evolução temporal. Crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício.
Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Então, mostrando também, né, o papel da Ana dentro da narrativa. O trecho é predominantemente narrativo, porque ele começa com a Ana entrando no bonde, com compras, depois ela está em outro espaço temporal, que é a cozinha dela, depois ela está fazendo uma reflexão sobre o fato de os filhos estarem crescendo, então o tempo nessa narrativa evolui aqui. Ah, Flávia, mas se eu pegasse só assim, ó, a cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. Esse trecho é descritivo. Então, dentro da composição narrativa, é comum que existam fragmentos, o quê? Descritivos. E o texto Amor, da Clarice Lispector, é maravilhoso, vale a pena essa leitura. Ah, só depois, Flávia, que eu passar no concurso. Tá bom, tudo bem. Tá adiando alguma coisa muito boa nessa vida, tá? Porque, às vezes, a gente precisa desopilar a mente também. Bom, trouxe uma outra narrativa, tá? Essa daqui é uma notícia. Então, aqui, ó, notícia. Essa daqui, baseada na realidade, obviamente. O autor e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados do país, morreu nesta terça-feira, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis do teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde 13 de março. Tá vendo? Ele morreu nesta terça-feira, estava internado desde 13 de março. Vocês conseguem perceber uma evolução temporal? Ou no caso aqui, né, ele retorna no tempo, mas o tempo não é estático. Ele retorna no tempo, depois ele vai para outro plano temporal, ó. No Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. O quadro de saúde de Paulo Gustavo piorou na noite de domingo. Ó, dia 4, foi para o dia 13, agora foi para domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar. Antes, ó, marcadores temporais. Ele vinha apresentando melhoras significativas, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e a interagir com médicos e com o marido Thales Bretas. Nesta terça-feira, um novo boletim informou que o ator estava com quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais. Às 21h12, no entanto, foi constatada a morte do autor. Então, esse aqui também há um predomínio do gênero textual narrativo. Esse texto aqui, né, mostrando um outro plano narrativo, que é a narrativa jornalística, é a notícia. Então, só para você entender que eu posso ter um texto mais real e um texto menos real, os dois podem compor aí o universo do que a gente está chamando de narração. A narração, ela vai pressupor um enredo e a principal característica que diferencia a narração da descrição é o fato de a descrição se basear em parâmetros estáticos, o tempo não evolui, e no caso da narrativa, a gente sempre vai observar no texto uma movimentação do tempo. Antes, depois, mais tarde, em seguida, dias antes, dias depois, cedo, pela manhã, na manhã seguinte. Então, a gente consegue observar. E até uma mudança de cenário, né? Observe, por exemplo, que lá no Conto Amor, a gente começa dentro do ônibus e depois a Clarice Lispector nos leva para o universo da cozinha dela. Então, a gente já tem uma mudança de cenário também, mostrando toda essa desconstrução estática do texto descritivo. Ah, Flávia, mas é comum que dentro da narração haja trechos descritivos. Super comum. E o contrário também. O texto pode ser narrativo, descritivo, descritivo, narrativo, tá? Geralmente a gente coloca o que predomina primeiro, mas super comum. Bom, aí agora a gente está no texto dissertativo. A gente já falou que alguns autores trabalham com essa categoria aqui, então a gente também tem que mostrar, né? O texto dissertativo se caracteriza por um enunciado de atribuição de valor. Então, quando a gente fala em texto dissertativo, a gente está falando a palavrinha mágica opinião. Outra palavrinha mágica da dissertação se chama tese. Tese nada mais é do que a sustentação de uma dada opinião. O emissor defende ou apresenta uma tese mediante, né, a validação de argumentos variados e de diferentes estratégias. Então, a gente tem a validação de argumentos. Na dissertação, o objetivo é defender uma tese, demonstrando conhecimento acerca de um dado tema.
Eu posso ter um texto dissertativo argumentativo, o dissertativo expositivo. Dissertativo argumentativo é a dissertação que a gente faz para o vestibular, é a dissertação que a gente faz para o concurso, né? É quando a gente quer argumentar com a mãe que deve sair ou que deve... Argumenta com o marido porque merece um fim de semana sem olhar menino ou sem fazer comida. Eu tô argumentando isso ultimamente, gente. Eu tô querendo tirar férias da comida, férias dos filhos e férias do marido também. Tô querendo demais? Outro dia eu brinquei, eu falei assim, não, gente, seguinte, férias pra mim agora só vai valer a pena se for férias uma semana eu comigo mesma. Tô caçando mais ninguém, tô caçando eu, meu íntimo, meu âmago, estou caçando apenas a minha possibilidade de, por exemplo, ler um conto sem ninguém me interromper, sem o Tatá entrar num rompante gritando, mãe, mãe. Aí o outro já vem gritando, o Tatá grita assim, mãe, tem uma comida? Aí o outro já fala assim, ah, mas eu não gosto disso. Não, dá não, gente. Muito filho, muito marido, muita coisa. Mas enfim, vou sobreviver, né? Todos nós vamos, mas que é duro, tem dia. Digamos que hoje eu estou queixosa com as obrigações domésticas. Bom, então eu tenho tese, opinião, essa atribuição de valor, no caso aqui. O texto dissertativo argumentativo vai ser aquele em que você defende por que merece ou não merece algo, né? Qual é a validação, por que aprovar ou não algo. Então aqui existem argumentos e no texto dissertativo expositivo há informação sobre o tema. Na verdade, a gente pode diferenciar assim, ó. Aqui, ó, mais opinião. Nesse tipo aqui, menos opinião. Tem que ter opinião, né, gente? Porque o texto é dissertativo. Mas existe ali uma margem menor para a validação da opinião. A gente tem mais informação e menos opinião. Vamos pensar, tá, em dois textos. Vou justificar isso com você facilmente. Se você tiver um texto sobre vacina, e esse texto, obviamente, se basear numa pesquisa, ele vai ser dissertativo expositivo, falando que as vacinas, por exemplo, elas têm notável, né, nível de segurança. Ah, Flávia, mas eu sou do movimento antivacina. Não estou questionando a sua realidade nem a sua opinião. Só estou falando que um texto sobre vacinas, tá? Que tenha como alicerce um conjunto probatório, né, amplo, e esse conjunto norteado por pesquisas, essas pesquisas reconhecidas, ele vai ser notadamente dissertativo expositivo. Se eu tenho um texto sobre vacinas e esse texto não está baseado em um conjunto probatório, e esse texto, por exemplo, traz uma opinião acerca das vacinas, e essa opinião ela é respaldada pela opinião de outras pessoas, esse texto vai ser notadamente dissertativo que argumentativo. Por quê? Porque ele não estará inserido num contexto probatório, ele vai estar apenas, vamos dizer assim, fundamentado por outras opiniões. Então, o texto vai ser de natureza predominantemente dissertativa argumentativa, tá? Então, eu trouxe exemplos para vocês para a gente entender melhor esse tipo de contexto, tá? Só que não de vacina. Os textos dissertativos expositivos, né? Flávia, por que aqui ficou no singular e só variou o último? Adjetivo composto, né, gente? Só o último elemento do composto se flexiona. Então, os textos dissertativo-expositivos, em geral, apresentam as seguintes características. Eles vão ter uma linguagem clara, fácil compreensão por diversas pessoas, muita informação sobre determinado assunto, conceitos e definições, enumerações, comparações, contrastes para clarificar os conceitos e exemplos dos assuntos abordados. Então, na lógica do texto dissertativo expositivo, eu tenho muito mais informações, eu tenho conceito, definição, eu tenho uma linguagem clara e objetiva, né? Eu vou trazer um conjunto probatório maior.
E aí eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Um texto dissertativo, aqui, ó, porque ele tem opinião, só que nesse caso expositivo. Qual é a base desse texto? Baseado na realidade, é o que é e não o que eu penso sobre, tá? Então, o relatório divulgado em maio de 2021 pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é alarmante. Ó, tem opinião, e traz embasamento científico. Aqui eu tenho minha opinião, por isso que ele é dissertativo. Só que ele traz embasamento científico para os problemas ambientais cujos sintomas têm sido vistos na prática por conta da atividade humana. Aqui, ó, qual que é a minha tese, ó? Por conta da atividade humana, o mundo está a um passo de entrar em um colapso climático. Ó, a minha tese. Só para você entender que ele é dissertativo, que ele tem uma tese. Em regra, o efeito estufa é o responsável ou o maior responsável, opinião, pelo problema. A temperatura média do planeta subiu 1,1 grau desde a segunda metade do século XIX. Realidade, ó. Eu vou colocar aqui, é dado. Com o advento da Revolução Industrial. E no melhor dos cenários, deve alcançar 1,5 grau de aquecimento nas próximas 2 décadas, apresenta o relatório. Então, nem sou eu que acho. É uma estimativa com base em dados, tá vendo? Por isso que é o que é e não o que eu penso sobre. Apesar de contribuir para o aquecimento global, o efeito estufa é um processo fundamental para a vida da Terra, pois faz com que o planeta se mantenha em temperaturas habitáveis. Então, ele também está explicando a importância do efeito estufa. Isso é real. Se não tivesse o efeito estufa, o planeta ia ser muito quente, do mesmo modo. Mas o aumento significativo das emissões de gases do efeito estufa, associado a fenômenos naturais e ações promovidas pela atividade humana, como o desmatamento de florestas, deu exemplo, tá vendo? Tem sido determinantes para o desequilíbrio do balanço energético do sistema, causando maior retenção de energia, aumento do efeito estufa, com o aquecimento da baixa atmosfera e aumento da temperatura média do planeta. Isso tudo aqui é real, né? Baseado em dado. O aquecimento global se tornou um dos maiores problemas da Terra, com efeitos que podem ser catastróficos, incluindo efeitos diretos na saúde, né? Inclusive aumento de câncer de pele, por exemplo. Então, isso aqui também é real. Assim, o aquecimento global é um processo. Aqui, ó, deu um conceito, ó. Só para você entender. É um processo que decorre da intensificação do efeito estufa, que já estava conceituada. A radiação que vem da luz do Sol atinge a Terra e é absorvida por gases presentes na atmosfera, os quais passam a emitir de volta para a superfície terrestre radiação infravermelha. Tá vendo que isso aqui é um conteúdo bem informativo? Calor, aumentando a temperatura do planeta. Os gases que interagem com a radiação solar, produzindo radiação infravermelha, são chamados de gases de efeito estufa. Então, explica o que é, né? O texto aqui, ele traz uma pequena tese falando dos prejuízos advindos aí do aquecimento global, mas ele está totalmente pautado na realidade. Não tem nada aqui que possa ser desfalado, né? Não é uma simples opinião, beleza? Então, ó, o nosso texto, ele está num conjunto dissertativo expositivo. Está baseado no que é e não no que eu penso sobre. Mas ele tem uma parte que é tese. Tem uma parte que é tese, ó. Por conta da atividade humana, o mundo está a um passo de entrar em colapso. Senão, ele não seria dissertativo expositivo, seria exclusivamente o quê? Expositivo, por exemplo. Então, é alarmante. Você nota aqui alguns traços opinativos, o que dá ao nosso texto caráter dissertativo. Só que, para defender essa opinião, o autor se vale apenas de aspectos da realidade.
E esses aspectos da realidade constroem a estrutura expositiva, beleza? Flávia, e o dissertativo argumentativo? Então, os textos dissertativo argumentativos estão mais ligados àquilo que eu penso, o que se pensa sobre, né? Só para você entender a diferença. Então, eu posso me valer de conhecimentos consensuais, que é a ideia do senso comum mesmo. Posso usar dados estatísticos, pesquisas, citações de autores renomados ou de depoimentos de personalidades renomadas, alusão a históricos, fatores sociais, culturais e econômicos. Esses fatores, principalmente, a gente usa causa, consequência, contraste, né, que são estratégias argumentativas. Essas estratégias validam os argumentos, né, dando autoridade para o texto, e a lógica aqui, né, é persuadir o leitor. Então, os leitores devem analisar os argumentos sendo persuadidos à intencionalidade do texto. Então, qual é a diferença? Num contexto expositivo, o principal objetivo é informar. Em um contexto argumentativo, o principal objetivo é convencer. Eu quero te convencer acerca de alguma coisa. O texto dissertativo que a gente faz, por exemplo, no Enem, né? O texto dissertativo que a gente faz no concurso público, normalmente são textos dissertativos, o quê? Argumentativos, com base no convencimento. Além disso, a gente vai usar outros recursos retóricos para prender a atenção do leitor e convencê-lo da validação da tese, como a utilização de perguntas, né? Então, a utilização de interação com o leitor, de perguntas, de uma linguagem formal ou coloquial a depender do público, de repetições, de ironia, de exemplificações, de metáforas. Então, eu posso me valer de uma metáfora para explicar, por exemplo, o que é poder, né? Eu falo, poder é como uma partida de futebol. Só se sabe quem ganhou depois que o jogo terminou. Essa é a lógica do poder em toda situação. Os poderosos podem ser, em algum momento, surpreendidos por resultados inesperados de pessoas que tinham menos prestígio. Sei lá, invento uma coisa assim, faço uma metáfora para trabalhar esse raciocínio argumentativo também. Bom, no texto dissertativo argumentativo, o objetivo claramente é convencer o leitor. Normalmente a gente vai dividir o texto em 3 seções: introdução, argumento e o que? Conclusão. A introdução vai trazer a tese a ser referendada ou contestada, porque a gente pode fazer também uma dissertação pela contestação da tese, é uma forma de escrever, né? E a gente tem o seguinte, que essas ações de comprovar a tese ou de refutá-la vão ser feitas no parágrafo de desenvolvimento, que poderá apresentar, né, argumentos em defesa da tese e, no caso de uma refutação, uma antítese. Então, a gente tem todas essas possibilidades aqui. A conclusão vai trazer aí o fechamento para os argumentos desenvolvidos. E os textos dissertativos mais comuns são editoriais, artigos de opinião, ensaios, crônicas argumentativas, entre outros gêneros textuais que nós vamos estudar posteriormente. Então, gêneros associados à tipologia dissertativa, ensaio, crônica. É sempre bom a gente olhar a fonte, né, gente? Tem que olhar a fonte, que isso facilita na hora da prova. Bom, eu trouxe uma redação aqui. Essa redação eu fiz no Enem 2019, eu sempre faço o Enem, todo ano. Sou aprovada em uma universidade pública, tá? Para direito, né? Medicina não dá não, tá, gente? Medicina, gente, vou falar a verdade, para passar em medicina você precisa estar bom em tudo. E eu faço o Enem como uma forma publicitária mesmo, né? A melhor propaganda é você mostrar assim, dá para fazer uma boa nota no Enem e principalmente dá para a nota de redação auxiliar na sua média geral. Mas você faz as provas de física, matemática? Sim. E, por exemplo, ano passado eu tirei a mesma nota em linguagens e matemática, para mostrar para vocês que isso acontece também por causa do TRI e tal.
Sem as demais notas, gente, não existe êxito em Enem para passar em uma universidade federal, nem para direito, nem para nada, né? Então, esta foi a redação que eu submeti ao Enem em 2019. Eu tirei nesta redação 960 pontos, já tirei 1.000, já tirei 920. Então, vou oscilando ali em notas que eu considero que são boas e mostrando que esse resultado é satisfatório. A redação tá perfeita? Não, mas tá boa, dá para você entender a lógica dela. E o nosso objetivo aqui nem é a redação. Você está numa aula de interpretação de texto, cujo objetivo é te mostrar o que é um texto dissertativo padrão. Então, um texto dissertativo argumentativo, diferentemente do dissertativo expositivo, que está baseado apenas na realidade, ele vai ter estratégias mais variadas. Então, olha o que a gente fez aqui. O texto era sobre cinema, mas acaba sendo um exemplo aí para você, né? Então, o tema de redação era cinema, foi o tema do Enem 2019, tá? E foi o texto ao qual eu submeti lá a análise no Enem. No atual panorama cultural brasileiro, o cinema vem perdendo espaço, quer pelo custo dos ingressos. Aqui, ó, eu já começo a colocar uma tese que o motivo é o custo dos ingressos frente à renda média do trabalhador, quer pela ampliação de tecnologias de streaming, como Netflix e Telecine. As produções cinematográficas, no entanto, para não repetir cinema, produções cinematográficas são essenciais para o resgate épico, folclórico e mitológico das mais variadas formas de arte. Poder ir ao cinema constitui ato de acesso à cultura que não se pode desvalorizar diante das novas maneiras de exibição de filmes. Os cinemas são espaços de convivência social que agregam tanto na representação da realidade quanto na projeção do futuro e na recuperação do passado. Então aqui eu trouxe a introdução do meu texto, falando que o cinema não é só para exibir filmes, ele também é uma forma de interação social e de demonstração de acesso à cultura, né? Quem pode ir ao cinema, quem tem condição financeira mesmo de ir ao cinema, mostra-se mais inserido em um contexto sociocultural. E aí trouxe o desenvolvimento, né, do meu texto. Os filmes exibidos nas grandes telas, a ideia das telonas, para não repetir cinema, mobilizam a crítica e a sociedade. Matrix, por exemplo, então vou dando um exemplo, né? Minha tese mobilizam a crítica e a sociedade. Interpretou as angústias do homem contemporâneo em uma perspectiva futurística. O filme Capitão Fantástico, por sua vez, possibilitou o debate acerca da educação domiciliar, tema em discussão no Congresso Nacional. Fui trazendo outros subtemas, tá vendo? Mais recentemente, o personagem Coringa ganhou um roteiro próprio, o que permitiu a problematização da rejeição familiar e das doenças mentais. E aí, depois desses 3 exemplos, eu fiz um fechamento, que é a minha análise. Seja por meio da recontextualização histórica, seja a partir da sátira, do engajamento social ou do humor, o cinema tem muito a oferecer aos espectadores. Então, eu falei que essa possibilidade, ela não se dá de maneira única. Eu posso ter releitura histórica, humor, engajamento social, isso tudo aí pode trazer uma dinâmica própria para o cinema. Então, estou defendendo a minha tese de que o cinema é importante. Usei um argumento de autoridade. De acordo com Theodor Adorno, filósofo alemão que discutiu a cultura de massa, a construção de um sujeito social perpassa pelo acesso irrestrito à cultura. Ô Flávia, mas como é que você sabia Theodor Adorno? Porque eu fiz a apostila de vocês de redação, o nosso livrinho de redação, e lá eu pesquisei os principais filósofos, as correntes filosóficas e os direcionamentos que eu podia usar para cada argumento. Então, se você olhar no nosso material de redação, né, quem está fazendo algum curso de redação com a gente, tá? Aí já notou lá que a gente tem essas correntes filosóficas. Então, aquilo ali eu já sabia de cor e salteado, né? Repertório argumentativo para escrever, gente, a gente tem que treinar, né? Não tem jeito. No Brasil, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, isso aqui é ótimo porque também tem o concurso da Ancine, então já sabia disso, em regra dispõe de poucos recursos no fomento a produções nacionais. E esses recursos, inclusive, foram cortados, né? Foram vilipendiados aí nos últimos anos. Então, houve uma redução das verbas destinadas à Ancine nos últimos anos. A gente poderia colocar isso no cenário do cinema nacional, tá? No entanto, os baixos investimentos não prejudicaram a qualidade cinematográfica nacional. Filmes como Orfeu e Central do Brasil foram premiados internacionalmente no Festival de Cannes, o que confirma a vocação brasileira para o cinema.
Contudo, grande parte dos brasileiros não tem acesso aos locais de exibição dos títulos cinematográficos, em especial nas cidades de pequeno e médio porte. Então, beleza, o cinema nacional é prestigiado e premiado, só que as pessoas não têm acesso às telonas, né? Então, trouxe esse outro problema que a gente já tinha apontado na introdução. E aí, a conclusão é uma proposta de intervenção. Ai, Flávia, toda redação tem que ter uma proposta de intervenção? Não. Todo texto dissertativo, argumentativo, ele vai ter uma conclusão. Essa conclusão pode ser uma proposta de intervenção ou não, beleza? Aqui tinha que ser porque eu peguei um exemplo de um texto que eu fiz para o Enem, mas aqui eu podia pegar qualquer exemplo. Gente, meu objetivo era só mostrar para você a diferença de um texto dissertativo mais expositivo, que é o caso lá do que eu trouxe acerca do aquecimento global, e um texto dissertativo argumentativo, que traz ali uma dinâmica mais fluida e uma argumentação mais abrangente, tá? Então, para alterar essa realidade de pouco acesso, né, empresas do segmento devem criar campanhas de popularização do cinema, com ingressos mais acessíveis em diversos períodos do ano. Aqui eu poderia até colocar exemplo do que já acontece com a campanha de popularização do teatro, né? Em paralelo, prefeitos de cidades menores, porque eu terminei o texto falando que as cidades de pequeno e médio porte acabam sendo, né, mais, como é que eu posso dizer assim, prejudicadas na exibição dessas grandes telas. Em paralelo, prefeitos de cidades menores devem buscar mecenas ou patronos para o financiamento de espaços de exibição. Ou ainda, podem subsidiar salas de exibição em suas cidades como forma de fomento à cultura. Então, ou vai pegar na iniciativa privada, né? Ou a própria prefeitura pode canalizar recursos para isso. As mais variadas representações de mídia, por sua vez, devem garantir a divulgação das campanhas de popularização, com ênfase tanto a filmes nacionais quanto a estrangeiros, de curta e longa metragem, para a gente pegar aí uma dinâmica também mais variada. E no texto eu trouxe filme brasileiro, filme estrangeiro, a importância dos roteiros, retextualização, ou seja, trouxe uma dinâmica. Ah, o texto é perfeito? Não, gente, eu nem falo sobre isso, porque nenhum texto, principalmente quando você vai fazer em 50 minutos, é perfeito. Se eu pudesse, eu ajeitava esse texto aqui infinitas vezes. Mas ele é um texto dissertativo real, é um texto que foi produzido no momento de prova, então isso também traz para você o que é possível dentro de um espaço de prova, né? E aí, o nosso objetivo aqui era mostrar para você assim, em um texto dissertativo argumentativo, diferentemente do que acontece em um texto expositivo, o expositivo está pactuado com a realidade, o argumentativo, ele vai ter várias abordagens, porque o nosso objetivo é convencer o leitor. Deu para traçar ali um limite entre esses dois textos, que é o nosso objetivo aqui, tá? Então, trouxe um exemplo para vocês. E aí, agora a gente está no texto expositivo. Aí, estou tratando do expositivo separadamente, né? Porque a gente poderia ter um dissertativo expositivo. Aqui é somente dissertativo, tá? O texto expositivo, como a gente falou, ele está totalmente baseado na realidade. Traz informações a respeito de um dado tema. Está baseado, está pautado na realidade. Não é o que eu penso sobre, né? O que é? O objetivo do emissor é explanar acerca do assunto, usando diferentes recursos linguísticos. Então, aqui, o nosso objetivo é explanar. O que ele vai usar? Conceito, comparação, análise, síntese, discriminação, são os recortes mais comuns. Eu posso ter um texto expositivo argumentativo, beleza? Apresenta-se um tema com base em argumentos necessários para a sua explicação e posso ter um texto expositivo que informativo, tá? Então, na modalidade expositiva e informativa, a gente tem ali outras referências para o nosso texto. Ai, Flávia, qual que é a diferença? A mesma do dissertativo argumentativo para o dissertativo expositivo.
O texto expositivo argumentativo, ele traz uma base argumentativa maior. Ele vai ter exemplos, ele vai ter comparação, ele vai ter causa, ele vai ter consequência, ele vai ter dado, né? E o texto mais informativo, um texto expositivo e informativo, ele vai estar mais concentrado na realidade. Aí lembra lá do exemplo da vacina. Defender com base em uma pesquisa, você está muito mais expondo do que dissertando. Defender com base em uma opinião, você está muito mais argumentando do que expondo, né? E o texto, ele pode ter as duas abordagens, é normal que o tenha, tá? Bom, então, vamos pensar agora num texto que é predominantemente expositivo. Então, esse é bem conceito, ó. Os mapas são instrumentos, é um conceito, são instrumentos de comunicação, servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Os mapas e cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes na superfície, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. Por isso, os mapas podem ser divididos em vários tipos e a sua classificação varia de acordo com o tema tratado. Por esse motivo, dá-se o nome mapas temáticos, beleza? Mapas físicos são mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hipsometria, as altitudes da Terra divididas em cores, a hidrografia, o clima, entre outros. Mapas demográficos, trata-se da representação espacial das populações, como índices populacionais, taxas de analfabetismo, migrações. Então, basicamente, a gente tem ali, né, referências de tipos de mapas para a gente trabalhar no texto, beleza? Então, conceito de mapa não é um texto dissertativo, porque não se baseia em uma opinião, não é uma tese. Este texto aqui é predominantemente o quê? Expositivo. Aliás, observe que ele nem tem opinião, ele realmente está baseado naquilo que é. Então, textos didáticos, de uma maneira geral, são textos predominantemente expositivos, tá? Só para a gente ter um texto que é mais expositivo que dissertativo aqui. Bom, aí, esse primeiro texto que eu trouxe, ele quase não tem opinião. Então, ele é um texto predominantemente expositivo e é uma exposição mais informativa. Vamos deixar aqui também, ó. Notadamente informativa. Aí eu trouxe um outro texto, tá? Visto do topo da pirâmide social, o Brasil é um dos recordistas em concentração de renda no mundo. Relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado no final de 2019, portanto, antes da pandemia, mostrou que 1% da população mais rica detinha 28,3% da renda do país, quase um terço do total. Bom, dá pra gente perceber, né, que isso daqui é também um contexto com base na realidade, mas é mais argumentativo. No levantamento comparativo com outras nações, tá vendo que eu usei uma estratégia argumentativa, ó? O Brasil só perdia para o Catar, atrás do Chile, o terceiro colocado com 23,7% da renda total. Nem a populosa Índia, com todos os problemas religiosos e étnicos, tinha uma concentração de renda tão elevada. Então aqui, ó, ele faz um juízo de valor, né? Ó, nem a Índia. Só que é um juízo de valor baseado na realidade, porque senão não seria expositivo, né? Se ampliar a faixa de 1% para os 10% dos brasileiros mais ricos, a participação na renda do país sobe para 41,9% do total. Então, 10% da população concentra quase metade da renda. Ou seja, os outros 90% da população conseguem menos do que 60% da renda total, só para evidenciar a tamanha disparidade. E o texto aqui do Senado
mesmo para a gente trabalhar. Esse texto, ele é predominantemente expositivo, mas é uma exposição argumentativa, tá? É uma exposição mais argumentativa. Gente, e nesta aula tem que dar exemplo, porque sem exemplo o aluno fica sem referência para entender e até mais ou menos meio que comparar com os textos que ele vai precisar julgar dentro da prova, tá? Então aqui a gente tem um texto que é predominantemente expositivo, com uma abordagem mais argumentativa, porque usa estatística, usa uma comparação, usa exemplo, né? Faz o paralelo, por exemplo, da Índia com o Brasil, recompõe a estatística, sai do 1% mais rico para os 10% mais ricos, fazendo essa analogia das rendas e da concentração, mostrando tanto que é uma concentração, como é que eu posso dizer assim, expressiva, né? Então, beleza, trabalhamos esse texto aqui. E aí, a gente vai para a última tipologia, e aí observa, gente, que a gente já foi trabalhando esses recortes que outros autores trabalham, que é o recorte mais informativo ou o recorte mais argumentativo. Porque a informação e a argumentação normalmente vão aparecer associadas à dissertação ou à injunção. Então, eu já trouxe exemplos desses dois recortes para vocês, tá? Então, o chamado texto injuntivo corresponde à tipologia textual destinada a explicar um procedimento específico. Então, como fazer? É isso aqui. Procedimental, né? De maneira que são comuns verbos no modo imperativo ou no infinitivo com valor de imperativo, né? Então, aqui a gente pode observar também a constituição do texto com esse tipo de elemento. Normalmente também ocorre de forma topicalizada, né? Vem bolinhas assim, tópicos, marcadores de enumeração. E também apresentam seções bem delimitadas, com títulos e o quê? Subtítulos. Então, notadamente, nos textos injuntivos, a gente vai ter lá modo de preparo, postologia, né? Todas essas referências vão compor o texto mais injuntivo, tá? Bom, alguns autores definem aí os tipos básicos de injunção. A injunção informativa ou instrucional. A informativa ou instrucional, ela é apenas uma orientação. Então, trata-se de uma orientação, um direcionamento, né? Uma injunção prescritiva ou normativa, porque podem aparecer esses nomezinhos, aí ela já é uma ordem, né? Ela é um regramento, trata-se de um regramento. Uma placa de trânsito do tipo pare, ela é um regramento, né? Um considerando de lei, vou colocar assim, ó, placas de trânsito, uma norma, né? São exemplos de textos injuntivos, então, aqui os gêneros associados, né? Bulas de remédio, receitas, né, culinárias, placas de trânsito, cartilhas, manuais. Então, todos esses textos compõem a base o quê? Da injunção. Cuidado para você não confundir o seguinte, porque a gente pensa assim, a injunção é um texto instrucional. Verdadeiro, injunção é um texto instrucional. Aí o menino põe na cabeça que os textos instrucionais, ou seja, os textos didáticos, são injuntivos. Normalmente não são. Os textos instrucionais normalmente são expositivos, porque eles trazem conceitos, né? E aí eles vão validar aqueles conceitos ali a partir da realidade. Por exemplo, o que a gente está tendo aqui agora é uma aula como expositiva. Eu estou expondo conceitos para vocês. Então, cuidado para você não confundir, porque os textos instrucionais produzidos dentro da academia para se prestarem a conceito, eles são muito mais expositivos do que injuntivos. A não ser que eu tivesse um texto assim, como fazer uma boa redação, como interpretar textos, como fazer uma prova de concurso. Aí sim vai ser instrucional, né? Então, pegar que também a gente precisa do caso concreto, como o texto realmente está sendo abordado. Gente, não existe analisar o texto sem o texto, né? A gente precisa do texto. Aí eu trouxe aqui dois exemplos. Um texto, inclusive, que eu escrevi. Flávia, você está muito narcisista. Os exemplos todos
tá pegando texto seu, não é isso não, gente, que é mais fácil. Eu já, né, você fica buscando outros e você já tem que ter certeza que tá ali. Bom, este texto é um texto injuntivo. Ele tá no meu livro Pode Sim. Eu tenho um livro de literatura, já ganhei até alguns prêmios literários, tá? Eu deixei a fonte aqui no final, obviamente. Só que deixe. Beijos, Flávia Rita. Eu esqueci de colocar a fonte aqui. Vou botar aqui, depois eu ponho. Então, ele está no livro Pode Sim. A autora é a professora Flávia Rita, tá? Eu. Flávia, por que você escreveu esse texto tão terrível? Eu estava num momento dolorido, gente. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Então, é uma receita de desapaixonalização. Vale para meninas e meninos. De repente, você está precisando de uma receita de desapaixonalização. Neste momento da minha vida, não estou precisando, mas já estive. E no momento em que eu estive, a primeira coisa que eu pude foi escrever o texto, até eu ganhar uma consciência de que realmente era necessário desapegar, né? Mas enfim, vamos ao texto para vocês entenderem os elementos. Então, para as meninas, se conhecer alguém precisando de ler isso, marque a pessoa, que eu já estou dando um comando. Temos de ajudar a coleguinha a ser feliz. Pode ser o coleguinha também, tá? Reflexão do dia. De vez em quando eu fico postando isso aí para vocês, as reflexões do dia. 10 técnicas de desapaixonalização. É difícil saber por que nos apaixonamos, mas é relativamente fácil ter certeza de que devemos nos desapaixonar. Essa parte do meu texto é dissertativa, tá? É claro que a decisão não é simples, envolve sentimento, afeição gratuita, amor sincero. No entanto, a despeito do nosso querer, temos de ter alguma consciência acerca do que é ou não bom para nós. E então, nessa hora, devemos colocar em prática um processo de desapaixonalização. Então, olha o que acontece. O texto é para mostrar técnicas, então ele é predominantemente injuntivo, né? Do tipo prescritivo? Não, lógico que não, né? Do tipo, vamos dizer assim, referência, orientação, padrão instrucional, tá? Então, não é uma lei. Seguem alguns conselhos que não conseguiram aplicar na prática. Na época, agora eu já consegui, tá? Mas que seguramente ajudam a mudar o rumo da vida, baseando-a mais em amor próprio que em amor incondicional, que deve existir quando for recíproco e digno de tal premissa. Então, esse trecho é dissertativo, tá, gente? Principalmente a primeira partezinha aqui, ó. E a gente sabe que na questão da tipologia textual, os textos vão apresentar mais de uma tipologia. A questão é a intencionalidade. Qual foi a intencionalidade aqui? Dar um conselho. Dar um conselho para as meninas. Então, vamos às técnicas. São terríveis, gente, mas eu realmente acredito nelas. Então, anote imperativo, que é a marca da injunção. Todas as desculpas esfarrapadas já ouvidas para não se esquecer das antigas quando o rapaz resolver substituí-las por novas. Vale a menina também, tá, gente? É porque eu fiz pensando no meu par opositor do sexo masculino, mas vale para gêneros diversos. Conte às pessoas alguns pontos negativos do rapaz, a instrução. Isso ajuda a perceber que não se trata de ser exagerada, e sim de ser enganada. Sempre há alguém com coragem para falar que já sabia. Então, eu parto dessa premissa, né, gente? Às vezes a gente esconde os podres, mas, de repente, a pessoa fala assim, ah, eu já sabia, amiga. E aí a gente perde a oportunidade, né, porque fica escondendo. Nunca deixe de registrar os telefonemas não atendidos e as mensagens não respondidas, porque a gente esquece, então automaticamente vale a pena registrar. Acredite nos comentários maldosos dos amigos do moço acerca de sua conduta duvidosa. Ele vai negar, mas no fundo, ou bem na nossa cara, faz muito sentido. Gente, sempre tem aquele amigo honesto que dá aquelas dicas, sabe? Que fica dando aquelas diquinhas
que mostra que a pessoa não é para você, que ela não deveria estar com você, mas a gente não quer ouvir, né? Gente, isso não vale para hoje não, escrevi há muito tempo, tá? Liste os presentes não enviados nas datas comemorativas para que não sejam substituídos pelo amor cego. Mitologicamente poético, mas na prática burro. Não é que presente seja tudo, tá, gente? Não é isso. Mas a falta de um presente é também a falta de presença, porque a pessoa mostra que não se importa com você. Ah, Flávia, então você está dando muita atenção a coisas materiais. Não, a ideia nem é o presente, não é o valor, mas o fato de a pessoa ter uma atenção para com você, né? Se ela se esquece de tudo. Esse ponto 5 aí eu vou mostrar para Alexandre, que Alexandre é muito esquecido. Então, beleza. Então, reflita que felicidade pode não ser uma opção compatível com o rapazinho escolhido. Então, às vezes a gente quer a pessoa, mas a pessoa não merece a gente. Então, reflita. Ser feliz pode não incluir a pessoa. Contraponha o prazer gerado pela companhia do seu par às angústias e decepções que você se sujeita, na companhia dele. Então, contrapõe imperativos, né? O prazer gerado pela companhia às angústias e decepções. Então, você sabe que o cara não vai ligar, você sabe que ele não vai chegar no horário. Será que vale mesmo a pena, né? Contrapõe o prazer gerado pela companhia dessa pessoa, e eu sei que pode ser grande, às vezes o prazer é grande mesmo, mas veja se realmente vale a pena. Gente, tem hora que eu posso falar do auge das minhas várias relações amorosas. Fala assim, não tem vergonha de falar isso? Não, de jeito nenhum. Observe que não faltam palavras a ele para elogiar os outros e, por isso, registre-as no mesmo caderninho das desculpas, né? Você não fez um caderninho das desculpas? Em seguida, compare a lista com os elogios e críticas feitas a você. Então, vamos imaginar que você, às vezes, está sendo muito criticado ou criticada e vale a pena a referência. Isso é um texto injuntivo, estou dando conselhos. Você não precisa seguir e, às vezes, você nem está neste momento. Ouça a sua intuição. Há pessoas que não são para nós, ainda que pensemos o contrário, pelo medo normal que qualquer mudança gera. E 10. Encontre alguém que realmente valha a pena no sentido mais literário da palavra. Então, cuidado para acabar não querendo alguém que não te quer, né? Então, automaticamente, isso também tem que fazer sentido para você. Bom, tenho vários verbos no imperativo, estou dando conselhos, fiz uma lista, está separado em seções, são 10 conselhos, o texto é predominantemente injuntivo. Ai, Flávia, mas eu quero uma outra injunção. Tá, bata claras em neve, separe as gemas, tá no mesmo. Cartilha do câncer de mama, faça o autoexame, enfim. E aí eu trouxe um outro tipo de texto injuntivo também, porque a injunção, ela pode ser mais instrucional, como a que a gente acabou de ler, que é um conselho, você segue se quiser, é uma referência, e a gente tem a injunção prescritiva. A injunção prescritiva, normalmente, ela está ligada a um embasamento, vamos dizer, mais fechado, mais hermético. Não é segue se quiser. O juiz, na hora de fazer a dosimetria da pena, ele segue se quiser? Claro que não. Alguém que vai aplicar uma multa, muda o valor se quiser? Não. Então, nesse caso, é prescritiva, beleza? Então, no caso das prescrições, eu tenho lá assim, ó, o crime de importunação sexual. Então, isso daqui é uma injunção prescritiva, tá? O crime de importunação sexual é definido pela denominada Lei de Importunação Sexual, cuja base foi o projeto de lei 5.452 de 2016, apresentado pela senadora Vanessa, ainda no ano de 2016. O PL foi discutido, aprovado pelo Senado Federal e sancionado pelo presidente da República no dia 24 de setembro de 2018, tendo a sua vigência criada ainda naquele ano. Este trechinho é expositivo. Código Penal, o caput aqui, né? Dos crimes contra a liberdade sexual e importunação sexual. Praticar é o infinitivo com valor de imperativo, né? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou um terceiro.
Pena: reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui o crime mais grave. Isso daqui é uma injunção prescritiva. O texto é predominantemente uma injunção prescritiva. Então, uma placa de trânsito, né? Uma orientação da escola, essas são prescritivas, diferentemente das mais instrucionais, beleza? E o técnicas de desapaixonalização, não é pra vocês seguirem isso não, tá? Porque no dia vai ver que eu tava com alguns problemas amorosos, né? Obviamente, porque senão eu não teria escrito este texto, mas enfim, era o que o meu coração estava pedindo. Eu precisava fazer uma lista de coisas que eu deveria fazer, né? Ah, na época você conseguiu fazer? Talvez sim, talvez não. Um tempo depois do texto, eu acho que sim. Mas no dia do texto mesmo, eu ainda não conseguia não, mas depois eu consegui. Porque a gente vai ficando cada dia mais lúcida, e isso é o melhor que a gente tem. E você está cada dia mais estudado, por isso acabamos agora a parte de tipologias textuais. Resumindo para você, um texto pode ter mais de uma tipologia. Depois, existem principalmente ou basicamente 5 tipologias e alguns autores ainda enfiam mais 2 abordagens. Então, o texto pode ser descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo. Descrição estática, narração, enredo, fato e uma evolução temporal, obrigatoriamente, pode ser linear ou em flashback. Exposição, baseado na realidade. O que é? Dissertação, o que eu penso sobre, a minha opinião. Injunção, como fazer o procedimento. E eu tenho outras 2 abordagens, que é a informação, que está mais para o lado da realidade, pesquisa, dado científico, né? E a argumentação, que é um pouco mais diversificada. Eu posso usar estratégias como argumento de autoridade, recurso alusivo, metáfora, ironia, ou seja, um conjunto, um repertório argumentativo para a defesa da minha tese, beleza? E agora, o que você tem que fazer? Muitos exercícios, muitas provas completas, porque nessas provas completas certamente haverá questões de tipologia textual, e haverá, não pode ser haverão, né, gente? Porque haver com valor existencial sempre da terceira do singular. Então, certamente, se você fizer muitas questões, muitas provas completas, você vai conseguir ter um bom aproveitamento dessas questões, porque elas vão aparecer como recorrência. Pense nos modelos, nos exemplos de textos que a gente viu, né? Depois é legal você dar uma olhada nos modelos mesmo, porque eles vão ajudar você a ter um norte quando for analisar esses textos. E o mais comum é que nos enunciados e nas alternativas, né, haja nomes dicotômicos, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, expositivo informativo, expositivo argumentativo, narrativo descritivo. Então é o mais comum mesmo e não precisa ficar triste, porque na verdade um texto pode apresentar mais de uma tipologia, tá? E para as meninas e meninos que estão precisando de um conselho amoroso, leia Técnicas de Desapaixonalização. Nem todo amado é ruim. Pode ter certeza de que eu acredito genuinamente que existem homens bons e homens ruins, mulheres boas e mulheres ruins na vida. Mas se você está, neste momento, envolvido com alguém ruim, reflita se isso faz bem para você, porque felicidade, gente, é uma coisa muito preciosa, né? Então, vale a pena, de repente, a gente conduzir a vida para outros ares, porque pessoas boas e legais existem. Eu não tenho dúvida disso. Ficar sozinho também é bom.